Fala, galera! Tá no ar mais um episódio do Passo no DM. Eu sou a Amanda, hoje eu tô aqui com a Duane e com a Letícia. E aí, amigas, como é que vocês estão? Recuperadas do baile que as mulheres da Xissolo levaram? Sim, hoje a Duane está feliz, né? Ah, é Acordou o da verdade! América. Que é isso? Não é para poucos. Será que um dia eu vou ter isso com o feminino também? Não se pode ter tudo, né? Flamengo feminino? Não vai, né? Não se pode ter tudo, não pode ter tudo. Não vai, né? Não sei, amiga, né? A Não vai. esperança. Eu sou brasileira, né? E em vida não, talvez em espírito. Na próxima encarnação. Eu tava falando ontem com a Bárbara, minha amiga Bárbara, que inclusive participou da Zica aqui do Pássaro DM. Eu tava falando que ainda bem que eu sou fanática pelo Corinthians feminino, né? Porque eu já pude passar por isso muitas vezes na minha vida, né? Que se eu dependesse do Corinthians masculino, eu estaria torcer pelo Flamengo, né? Toda a vida. Que é o que você já galgou uma vez, né, amiga? Não, já. E eu era grande, eu já era adulta. Galgou até Mundial contra o Chelsea, não. que é... Isso aí foi o auge, de fato. Não, mas Nós, eu digo tantas vezes, né? E eu que cheguei lá no Mundial, tomei, foi uma varada, um passeio. Vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo. Vamos ver. Nossa, sempre que a gente fala isso. Eu queria falar isso para a Copa das Campeãs. Pena que o Arsenal me tirou essa. Vamos ver se o Arsenal é isso tudo mesmo, né? É o que me resta. Na fora do Barcelona. É foda. Enfim, se inscreva aí no canal do YouTube, se você estiver ouvindo por aí, deixe seu comentário, seu like, nos ajuda muito. Se estiver ouvindo pelo Spotify, deixe suas 5 estrelas e seus comentários. Segue a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok, @passo no DM. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a data FIFA, lembrando que vamos falar menos do jogo do Brasil contra a Noruega, porque nós fizemos a live aqui, então meio que não faz sentido, mas vamos falar um pouquinho. Assistam a live, que, nossa, bebi uma garrafa de vinho, gente, sábado, acordei cedo para ir trabalhar, uma ressaca. Nossa, foi ruim, viu? Uma dor de cabeça. Mas enfim, vamos falar um pouquinho só do jogo, só depois da cabeça fria. Pós-ressaca, literalmente. Pós-ressaca. Além disso, vamos falar também do assunto que mobilizou o mundinho do futebol feminino. Tinha tempo que não vinha uma fofoca gostosa assim, né? Que foi o babado envolvendo a Jill Hord da Holanda e a Jana Fernandes, que Jill Hord aloprou, né, gente? Se passou. Nossa, meio que fez aquela capa lá para, sei lá, meio que o Playboy da Holanda, sei lá que é aquilo. Mas olha, vale a pena. Então fiquem aí, vamos falar um pouquinho de data FIFA primeiro e depois a gente passa para as bobagens, para segurar a audiência. Bom, como vocês viram, talvez viram aqui com a gente ou não, o Brasil perdeu para a Noruega 3-1. Vamos passar rapidinho, porque já falamos bastante, mas agora, pensando direito, uns dias depois de digerir o jogo, quais as opiniões de vocês sobre a derrota? Vocês acham que o Arthur errou na escalação? O que aconteceu? Por que o time não funcionou? Pós-mortem. Cara, eu acho que a escalação, sinceramente, tenho pouco para falar da escalação. Eu acho que grande parte das decisões foram em função das lesões, então aí não tem o que fazer. A jogadora está lesionada, não tem como pôr. Então, dentro do que foi possível, a gente, na live, só questionou talvez a Portilho, né? A entrada da Portilho, que foi a única coisa que a gente questionou em relação ao time inicial, pelo menos eu, os cachorros. Mas eu acho que o que foi mais... Acho que foi mais a atitude do Brasil mesmo, né? O anímico, eu acho que... E é muito estranho, porque não senti nem a Noruega super em cima, nem nada. Eu acho que só não funcionou, sabe? O time não funcionou por algum motivo que eu não sei dizer qual, as coisas não andaram, não funcionaram, só chutão. Muito mais do que a gente já tá acostumado, né? O Brasil é um time que tem bastante ligação direta, mas nesse jogo foi demais. Então, é isso, acho que foi isso. E você, Duane, qual a sua... Eu concordo com a Letícia. Eu tava até pensando, na hora que você perguntou, como é que eu ia responder isso para ficar de uma forma bem correta, mas acho que a parte do emocional ali, de entrar com mais vontade, pesou bastante. E é até meio complicado a gente falar sobre isso nessa seleção, porque é uma seleção que tem como característica ser uma seleção muito intensa, né? E eu acho que nesse jogo a gente entrou um tom abaixo, assim. E a gente ia falar, a Noruega não tava um tom acima. Não, mas a Noruega tem jogadores de qualidade e, tipo assim,
o jogo em si não foi um jogo legal de assistir, né? Vamos fazer esse recorte aí. O jogo foi ruim, né? Nós somos todos guerreiros, a gente e aqueles 20 que estavam no estádio, batalhamos ali para assistir esse jogo ruim e ainda perdemos. Mais gente na live do que no estádio. Exatamente, porque no estádio ainda tinha staff, né? Porque a gente não tem staff, mas se tivesse nosso staff da Paz DM, teria. Aí sim, pronto, escancarou a coisa. Mas acho que foi isso, acho que a parte emocional, acho que o time entrou meio. E é um ponto que a seleção precisa começar a pensar. Porque, assim, o Brasil veio de uma boa sequência, vem ganhando de adversários mais difíceis. É claro que as seleções vão entrar com um pouquinho mais de vontade contra a gente. Não estou dizendo que, nossa, entrou com o jogo da vida. Não, não é isso. Mas, assim, o Brasil já não é mais uma seleção qualquer. Nunca foi, né? Nunca foi, porque sempre carregou a questão do masculino, de ser o Brasil. Mas eu acho que tem uma questão de entender o momento. E o nosso momento é muito positivo, o que faz com que os outros times entrem com uma vontade, o jogo fica mais pegado um pouco. E acho que foi principalmente essa parte emocional, né? Para mim, na minha visão, foi o principal ponto. Foi ter entrado com uma vontadezinha, faltou um pouquinho mais. Eu acho que a Portilho a gente já falou muito, então acho que fica repetitivo a gente ficar falando sobre. Eu acho que não faz sentido ela ser chamada, acho que tem nomes melhores, e não faz sentido ela ser titular tendo do dia no banco. Acho que ficar repetindo muito a mesma coisa. Mas eu acho também que o coletivo não funcionou. E aí a gente também tem que entrar na questão de a Duda Sampaio não estar no time, da Ari Borges estar fazendo um jogo como titular depois de muito tempo. Então, assim, houveram questões técnicas também, não foi só emocional. Mas, no geral, foi um jogo abaixo do que o Brasil pode desempenhar. Acho que esse é o principal ponto. A gente jogou menos do que consegue. A Noruega jogou mais ou menos, razoavelmente. Mas, assim, depois que vi aquele vídeo delas comemorando, acho que a vontade estava um pouquinho a mais, né? Então, é isso. E eu acho também que quando, às vezes, o coletivo do Brasil não funciona, você tem algumas jogadoras que elas podem decidir, podem desequilibrar e podem acalmar o jogo. Eu acho que a Duda ela tem um papel muito importante nisso e sem elas isso dificulta. Então, às vezes, a gente vê um jogo que parecia, tipo, no final a gente vê, foi fácil, mas a gente não viu o trabalho sujo que foi feito ali no meio, que às vezes a gente perde mesmo. Então, vamos ver como vai ser o próximo jogo. Meio que pensando assim de cabeça fria, a gente tá sem 3 das nossas melhores jogadoras, sem a Duda, sem a Gil, sem a Caroline, que são titulares, eu diria, absolutas desse time. Talvez nem tão absolutas assim, porque a Dudinha também pede passagem, né? Mas teve alguém que vocês acham que salva, assim, que entregou, que vocês gostaram da performance em campo? Cara, eu acho que a Bruninha e a Isabela fizeram jogos ok. O primeiro tempo da Isabela foi bom, o segundo tempo não tanto. Mas... Faltou saber cruzar, né? Mas tirando isso... Mas eu acho que também ele... umas atenções e tal, mas eu acho que a Isabela é uma jogadora que entra nesse grupo pra brigar. A Bruninha, eu achei que ela foi bem. Eu achei que a Isa Haas não comprometeu. Sim, como não foi aquela loucura de seguir, até porque a Ada Hegerberg não faz tanto essa mobilidade, né? Não dá conta mais de fazer tanta mobilidade, mas quando foi exigida assim, no 1 contra 1, acho que ela estava com o número da Hegerberg tranquila, o que é tipo, muito promissor, né, para o Brasil. Tipo. A Marisa fez o gol, a Bia, quando teve os maiores momentos de lucidez do Brasil, passaram pelos pés da Bia Zanerato. Sim. Então, assim, eu acho que é muito difícil falar alguém, porque o time todo foi abaixo de forma coletiva, assim. Então, não teve ninguém que se destacou individualmente, mas por isso mesmo, mas porque... E aí, depois, com as mudanças, aí realmente não tem como analisar. A vaca deitou. Aí deitou, Eu acho que as mudanças, acho que o Arthur aloprou. Ali ele quis... Não, ali ele radicalizou total, ali não deu. E eu acho que é difícil elogiar uma derrota, né? Mas eu também acho que a Isa Haas é um ponto a ser elogiado justamente porque ela sempre é a jogadora que fica mais exposta. E eu senti... eu acho que é meio difícil, porque tanto a Isa Haas quanto a Marisa, na minha visão, foram bem. E aí eu queria poder elogiar elas, mas a gente perdeu 3-1, né? É difícil você elogiar a zaga perdendo de 3-1. Mas eu acho que em fundamentos, em desarmes ali, elas foram bem. Os gols que a gente tomou foram erros não foram erros das duas, foram erros mais coletivos ali de saída, e aí o nosso time, o Brasil tem característica de ficar muito exposto quando perde uma bola, acho que qualquer time, mas o Brasil também, e aí, mas eu queria poder elogiá-las mais, porque eu acho que realmente o jogo das duas teve algumas situações que me deixaram otimista, né, de ver a Isa Haas conseguindo tancar uma jogadora como a Ada, e de ver a Marisa também, tão bem tecnicamente, nos cortes, nos desarmes, fez o gol de cabeça, sendo uma jogadora que
é baixa, né? Então, acho que eu queria poder elogiá-las, mas acho que tá bom já, né? Porque perdemos, né? Não dá pra ficar... Não dá pra ficar passando muito pano também, não. Chega. Já pensando para frente, agora tem o último jogo do ano. Nós vamos enfrentar as colonizadoras Portugal na terça-feira. Para o desespero do Arthur Elias, faremos live. Então, fiquem ligados para assistir. E quem fica falando, vamos derrubar essa live se o Brasil começar a não tancar Portugal. Vocês também estão sempre aqui. É sempre os mesmos na cena do crime com a gente na live. Os mesmos 15, 20 ali comentando. Então, vocês ficam falando da gente, mas vocês também estão sempre lá. Então pode parar com essa bobagem de que nós somos pé frio. Se nós somos mas se perder de Portugal, a gente vai reavaliar. Não, acabou. Não, realmente. Acabou o podcast. Acabou tudo. Perder de Portugal, acabou. Vamos encerrar tudo. Mas temos aí a esperança, porque talvez uma das melhores jogadoras de Portugal, a Kika Nazaré, acabou se lesionando no amistoso contra a Holanda. Uma grande baixa para elas. Mas lixo para um, luxo para outros. Depois da derrota e sim a Kika em campo, virou obrigação do Brasil ganhar. Essa de obrigação não, né, gente? Não vamos com obrigação de novo, porque a Duane falou que era obrigação ganhar da Noruega. A gente tomou o que deu. As norueguesas colocaram o recorte do podcast no vestiário. E comemoraram, tá? Depois fizeram o videozinho comemorando. Eu acho que assim, obrigação não... Beleza, mas assim, era favorito o Brasil ganhar e elas agiram como se a gente fosse favorito, comemoraram igual a gente comemorou contra a Inglaterra, né? Então, assim, tem um negócio acontecendo aí. E o jogo contra a Noruega, não querendo falar nada, mas o Arthur falou um negócio que eu concordo. Eu sinto também que a arbitragem contra a gente tem umas questões. E aí, nesse jogo, todo mundo acho que todo mundo tava jogando firme e tal, mas dava pra ver, tinha uma intensidade na Noruega, que na Noruega tem intensidade é uma coisa rara, porque teve umas entradas bem firmes ali, umas ombradas, teve hora que quase que virou resenha, né, que aí seria a coisa mais legal do jogo, se tivesse uma resenha de uma confusão, Essa briga ia ser melhor. Nossa, ia ser bom. O jogo em si é uma caqueira, mas acho que contra Portugal, esse favoritismo é maior, eu acho que... Não, realmente. Tem que ganhar, sem sabe? então... Favorita, pra levantar a moral, né? Assim. Favorita. E o Brasil tem que ganhar. Não é obrigação, mas o Brasil tem que ganhar. Porque teve um ano tão bom, ganhou de Inglaterra, ganhou de Itália, ganhou de Estados Unidos, ganhou de Japão 2 vezes, ganhou de todo mundo, e aí vai perder de Portugal no último jogo. Chega no final, para acabar perdendo Portugal, acabar o jogo com 2 derrotas, não dá. É para começar o ano no bom astral, o ano pré-copa. Mas também é aquilo, cara. Querer perder pra Noruega não é terra arrasada, não é trabalho ruim, vou ter que apagar tweet no Twitter, porque vai ter coisa minha xingando os Estados Unidos lá zoando, e aí depois... Não, peraí, não pode perder não. E nesse caso sim. Mas isso que a Amanda falou é muito importante, sabe? A gente tá sem algumas das nossas principais jogadoras. Quando é ao contrário, todo mundo fala, não, mas o Portugal tá sem a Kika, a Inglaterra tava sem não sei quem, os Estados Unidos tava sem não sei quem. Também na nossa hora também a gente tem que levar isso em consideração. Tem que passar um pano, a gente tem que passar um pano também. Vamos lá. Bom, o que o Brasil precisa fazer diferente para parar de tomar esses sustos, acabar com esses jogos assim que... Tipo o jogo contra a França, esse jogo contra a Noruega. Não acho que vai acabar, não. Assim, eu acho que o jogo com a França vai ser a tônica da nossa seleção até 2027. Não, eu não dou conta. Contra a Noruega, não. A Noruega foi um pouco diferente, porque o Brasil competiu pouco contra a Noruega, né? Contra a França a gente competiu. Eu acho que essas derrotas são menos piores, eu acho, pelo menos. Tudo bem que na hora é muito mais doída. Tipo, aquela derrota da França foi doída. Da Noruega nem tanto, sabe? Mas enfim. Mas eu acho que o Brasil precisa voltar, ou voltar não, né? Porque foi só um jogo que foi ruim, mas tem um coletivo forte, que é o nosso melhor, é a nossa maior virtude. E eu acho que a gente tem que começar a desenvolver esse coletivo independente das peças. Eu acho que é importante um trabalho para 2027 esse, porque se a gente não conseguir desenvolver esse coletivo, independente de quem estiver jogando ali no meio, independente de quem estiver jogando ali no ataque, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer tanta coisa até 2027. Assim, lógico que a gente não quer que ninguém machuque, a gente não quer que aconteça nada, mas assim, essas coisas acontecem, né? Imagina, não vou nem falar, mas enfim, se a gente perde alguém às vésperas da Copa, sabe? Pra mim, sério, principalmente se for uma jogadora que é insubstituível nesse momento. Então, eu acho que foi bom a gente ter jogado sem a Duda, porque eu não sei se a gente jogaria sem ela, se ela não tivesse machucado. E essa lacuna não teria sido escancarada, né? Porque
Talvez E é grande, né? brasileiro. Eu acho que esse ponto ficou bem, para mim, assim, foi evidente. Talvez a gente não entenda, mas agora estamos entendendo. Aqui no Passa no DM, não sei, porque eu tenho a percepção de que a Duda é muito importante nessa seleção. Mas eu acho que a gente não tinha, como torcida, o entendimento do tamanho da Duda nesse meio campo. Então, assim, o caso que a gente falava da Duda e a Angelina é porque realmente elas são muito. É muito importante ter as duas, porque a Angelina faz um trabalho que ela não é uma jogadora que vai definir o jogo, ela não é uma jogadora que vai resolver fazer fora da área fazer um gol, é muito raro, mas ela vai fazer o trabalho para que a Duda possa contribuir como ela contribui. E é essencial que tenha uma jogadora como a Duda é muito talentosa. Eu acho assim, que a Duda, tecnicamente, é a nossa melhor jogadora. Fora a Marta, óbvio, né? É que a Marta a gente tá num patamar que a gente não fica falando muito, mas você Entre as mortais, né? ela ET. ET é outra coisa. Mas acho que a Duda, ela é tecnicamente regular e tem muita qualidade. Então ela faz muita diferença. Eu acho que foi importante a gente perceber o tamanho da diferença, sabe? Acho que é importante isso. E ela é uma jogadora completa, né? Então ela ajuda muito. Por exemplo, quando a Angelina foi expulsa, ela conseguiu segurar. Então acho que quando tem falta uma jogadora dessa, faz muita diferença. E aí para Portugal, acho que vai ser essa questão. Vai ter a Duda? Se tiver a Duda, o que do time, se o time melhorar, o que é porque o time melhorou e o que é porque a Duda entrou, porque são coisas muito diferentes. Porque pode entrar com o mesmo time e o Brasil melhorar, entendeu? Com certeza. Porque é por causa da jogadora. Então, acho que é muito importante ver quem vai entrar. A Yasmin também acho que fez falta, porque também é uma jogadora que já está muito inserida encaixada no esquema, no coletivo. O Arthur confia muito, ela sabe o que fazer. Bastante também, né? Então, também ver essa Yasmin também. A Yasmin bola também parada. Então, acho que também vamos da Duda, mas a Yasmin também é importante falar a falta dela. Tem um pano para passar, então, né? Até que eu estava pensando aqui nas 3 que não estavam nem no jogo, mas realmente já tem 4 aí, não. Tem bastante gente. Tem muito pano para poder passar. Bom, vocês acham que o Arthur, então, tem que mexer no time, fazer uns testes ou ir com o próximo possível do 11 ideal? Eu acho que tem jogadoras que ali cravaram que seleção já deu. Amanda ficou indignada. Gente, amamos. Obrigada pelo serviço. Serve. Mas, Ludmila, toma aqui seu... E me dói. Me dói toma falar. aqui seu aviso. Eu, como Ludmiller... Mas é fato, cara. E eu acho que é uma coisa que acaba prejudicando até a jogadora. Falando tranquilamente. Porque, cara, é muito diferente a Ludmilla clube da seleção. E aí fica uma mensagem para quem assiste, para quem só vê seleção, é muito ruim, cara. Porque a Ludmilla ficou com um peso que, cara, eu não... Assim, tem gente que fala Ludmilla como se ela fosse uma jogadora horrível. E ela não é. É muito longe disso. Só que eu acho que a insistência nela, sendo que na seleção ela não tá conseguindo entregar o que ela entrega no clube, acaba prejudicando a própria jogadora. A Portilho, já cansamos, como eu falei, não vou falar de Portilho mais, já valeu. Porque, cara, o que a Portilho fez na Olimpíada, ninguém vai apagar. Cara, ninguém vai pagar. E ela fez, e jogou, fez uma Olimpíada perfeita. Mas eu acho que, assim, como eu falei, o ataque tem tantos nomes pedindo passagem que é muito complicado você tentar chamar alguém por convicção apenas. Eu acho que... se não tivesse mais ninguém, cara, beleza, vamos insistir aqui que eu acho que tem... Mas só que eu acho que tem muito nome. Tem gente que nem foi chamado ainda, que tá pedindo um pouquinho de passagem e tal. Então, eu acho que a gente tem que começar a medir essa coisa, sabe? Eu entendo que ele tem as convicções dele, mas eu acho que realmente tem posições ali que tem tanto jogador em alto nível, cara, que é complicado você insistir. Né? E o outro, eu acho que ele tem que entrar com o time mais próximo possível do que ele vai levar, até pra gente entender essa questão do meio. Se a Duda vai jogar ou não, e se ela não for jogar, acho que ele tem que montar um time próximo do que é o ideal, até para que a jogadora que entre no meio não sinta tanta... Porque, pô, se você montar um time totalmente diferente, não tem como você falar, ó, a jogadora jogou mal, ou... Não, é um coletivo que não deu certo. Então a gente tem que testar a jogadora no meio, mas com uma base, né, já pronta, para que a gente possa entender se o encaixe foi bom, se não foi, e aí tudo mais. Se desencaixar o time inteiro, aí não tem como entender nada, né? Aí vai ficar sempre essa dúvida. Ele sempre fala que antes de ir para essas datas, para a data FIFA, as jogadoras, eles têm a reunião deles e falam qual é o nosso objetivo para essa data FIFA. A gente quer ganhar os 2 jogos? Sim, óbvio, mas a gente o que mais que a gente quer descobrir? Então, seria interessante alguém aí que tem acesso da imprensa, né? Qual é o objetivo deles para esses 2 jogos? O que ele quer extrair desse grupo que ele levou? Porque se for para dar rodagem, se for para dar experiência, porque
Assim, a única explicação que tem para ele colocar Portilho no lugar da Dudinha e fazer as loucuras que ele fez nas substituições. E se for por conta disso, então, contra Portugal, pode ser que vai ao Brasil sem lé com cré. Que vai ser... Eu acho que ele tem que testar algumas jogadoras que talvez não tenham tantas oportunidades, então, por exemplo, a Brena. A Brena acho que tem que entrar. Eu não jogaria com a Duda. Pensando nela. Eu não digo nem como corintiana, mas assim, não tem porque. Se ela sentiu dor, não tem por que forçar ela. Não tem porquê, gente. Tudo bem, sentiu falta, beleza, mas agora é hora da gente achar uma substituta dela, sabe? Quem sabe não seja a Brena, que talvez, tecnicamente, em termos de características, seja mais semelhante que a gente tem, sabe? Então, e coloca ela com a Angelina, sabe? Porque é isso. Tô achando que vai ser. Eu acho que talvez a Zanotti comece esse jogo, talvez no lugar da Bia. Então, eu acho que tem que colocar alguns homens, sim, que ele convocou. E talvez a Thaís Ferreira jogue. Então, acho que vai ser essa dinâmica. Tá, então vamos fazer tipo, nossa escalação aqui. Vocês acham que ele vai com a Lorena? Ou ele vai com a... Ou vai com a Lelê, talvez. Ele tá com a cara de Lelê. A goleira Lelê. Goleira Lelê, eu acho que vai. Na defesa, vocês estão achando, então, que ele vai... Ele vai pôr a Thaís, eu acho. Tarciane, Zarraza e Thaís Ferreira? Eu acho que a Fê Palermo vai pintar também. Eu não sei se no time titular, mas ela vai ganhar uns minutos. De zagueira ou de lateral? Zagueira. De zagueira. Eu acho que vai ser Fê Palermo, Thaís e Zarraz. Ok. Eu também vejo que podendo acontecer, mas acho meio Aí loucura. Eu acho que a Yasmin entra. Mas ela não estava meio que lesionada? Se ela estiver bem, ela deve entrar. A Duda e a Yasmin já treinaram ontem. Normal. Ok. Então vamos pro jogo. Acabou. Não, eu não colocaria a Duda. Eu colocaria a Angelina e a Brena. Ou colocaria a Duda e aí no intervalo tira ela e coloca a Brena. Talvez seja uma possibilidade também. Uhum. E aí eu acho que na direita ele vai com a Luane. Que é mais ou menos o que ele tinha feito. E aí na frente, Dudinha, Zanotti e alguma outra atacante. Talvez a Tainá ou... Vai de Portilho de novo, você vai ver. Ou Ludmilla, ou Portilho, enfim, uma mais velocidade. Eu acho que a Tainá Maranhão merece uma chance como titular. Acho que... Se é para testar, se é para dar rodagem, isso. Menina, deixa ela... Eu acho. E eu acho que toda vez que ela entrou, cara, eu sinto que ela... Ela tem um negocinho diferente, não tem? E ela tem uma confiança também. Acho que assim, eu sei sentir a pele, ela fez um golaço. Não, no bom sentido, assim, ela é abusada, não é? Assim, entendeu? Eu acho que ela merece mais. Eu acho que ela merece uma chance de titular, sim. Acho que vamos testar? Então vamos testar. Aquele ataque é briga de foice, como a gente falou. Então, tem que testar. Até lá, sigo a meio mastro aqui. Até o ressuscitar de Maria Eduarda. Vai ressuscitar no terceiro dia depois do amistoso. Do pisão do pé. Bom, passando agora para outros resultados da data FIFA, a gente vai deixar os detalhes da live na terça-feira para vocês amanhã, talvez? Não sei. Eu não cuido dessa parte, então fica de olho lá no Twitter do Passo do DM para vocês saberem. Outros resultados. Nosso adversário Portugal perdeu de 2-1 para a Holanda e também perdeu a Kika, então bem complicado para elas. Alemanha e Espanha ficaram no 0-0. Estados Unidos ganharam da Itália por 3-0. Inglaterra meteu 8-0 na China, isso com 75 mil pessoas em Wembley. O Wembley estava lotado para esse jogo, toda a capacidade que foi vendida. Mó climão. E assim... eles sabem fazer. Eu vi a Letícia comentando no Twitter, eles sabem fazer coisa boa, né? Porque quando você vai, tem uma meio que a área ali é cheia de uns apartamentinhos que é bem caro, que tudo em Londres é caro, mas ali naquela área é super caro. E aí tem meio que uma avenida assim para que você passe para poder chegar no estádio, saindo da estação de metrô para chegar no estádio. E aí sempre que tem algum evento acontecendo, eles meio que colocam alguma coisa temática, mas como era a seleção feminina, eles colocaram tudo decorado pela vitória da Euro de novo. Então, eles sempre fazem essas coisas. O Chelsea faz isso quando as meninas jogam no Stamford Bridge também, que para andar, para chegar no estádio é assim. No Arsenal também tem isso. Então, meio que, acho que aqui a diferença é que
eles veem o futebol feminino como dando mais a cara e colocando elas muito mais na frente assim do produto do que acho que no Brasil. É o o Brasil básico, né, faz. amiga? É o mínimo do mínimo, né? É o mínimo. Mas é que essa mentalidade da Inglaterra, ela vem do masculino, né? Esse pensamento do produto como um todo. Tanto que foi essa questão de cuidar do produto como um todo que mudou o patamar, né, da Inglaterra no futebol, no caso de liga, né? Que era uma liga horrorosa na década de 90, era muito feia. E essa mudança de mentalidade, de estruturar melhor a parte visual, cara, que é muito importante. Aí as pessoas ficam, ai, mas essa perfumaria não é, cara. As principais coisas para mim no futebol são o campo, o estádio, né, como um todo, qual a organização que você tem de chegar, de sair, o que você tem de coisa para comprar, para comer, enfim, essa questão de logística mesmo e de alimentação, de venda de produto. E aí, em terceiro lugar, vem os jogadores em si. Porque, cara, quando você tem um gramado bom, de boa qualidade, você tem uma estrutura bem organizada, você tem um staff preparado, né, a parte cerimonial, enfim, essa parte técnica mesmo, tudo organizadinho, o cara vai entrar em campo super tranquilo para fazer o que ele gosta. A jogadora, isso vale para um e para outro, né? E eu acho que esse pensamento tem que melhorar muito ainda no Brasil. Tá melhorando no masculino, acho que já começou a ter uma movimentação maior, mas o feminino tá muito longe, né? Vou fazer uma reclamação aqui. Black Friday, fui procurar a camisa da seleção feminina no site da patrocinadora e não tinha. Então, tipo assim, o momento de maior venda não tinha opção para comprar. Tinha modelo que não tinha nada, não tinha nenhum tamanho. Tinha modelo que só tinha um tamanho e já não tem personalização lá no site, então você consegue achar por loja secundária. E eu fiquei, não teve promoção, não teve nada, Só na não tem. Então, vontade. Querendo gastar o seu dinheiro e não querendo podia. Então você quer comprar o produto que você não tem. Que nem, acho que saiu um negócio falando sobre a Marta, que ela não tem marca de esteira, e ela tem pelo que eu entendi, ela tem uma marca própria. Aí eu falei, bom, vou lá procurar a marca própria dela para comprar. Não tem. Eu acho que é uma questão muito, isso aí é muito saber vender o produto. Ainda falta bastante, né? A gente, olha, você fez o post e na hora eu pensei, falei, cara, beleza, a gente tem que jogar no Brasil? Tem, mas vai jogar no Brasil como? Também, né? Como? Vamos jogar, que a gente jogou no Espírito Santo num lugar que não tem nada a ver, que o estádio não tinha divulgação nenhuma, ou vai ser Qual vai ser a experiência, né, do torcedor quando ele for pro jogo? O que Eu vai ter estava de zoando, eu diferente? falei para colocar lá em Goiânia, ó, você chega lá no estádio do Atlético, você chega de ônibus, tem Uber, tem Eixayanguera, que você pode pegar também, que é o Eixão, que é o metrô de Goiânia. Estava zoando, mas tem jeito de... Eu acho que foi contra o Japão que a Letícia falou que, tipo, o pessoal nem sabia que ia ter jogo. Em Bragança. Foi em Bragança, né? O pessoal não sabia. Então, tipo assim, o pessoal coloca a divulgação, vou postar no Twitter, divulguei. Não, né, gente? Pronto, tem que ter todo é isso. um a gente fazendo passo do DM. Vem pra live, põe aí. Amanhã põe lá e faz mais nada. Mas assim, acho que ainda falta bastante essa parte aí. E é o diferencial, cara. Eu, como é na minha profissão, né? Se eu não falar disso aí, acabou pra mim também. Então, fico aí, é ver na vida. Mas acho que é o básico do básico é você ter um produto, você ter uma estrutura boa, você ter um planejamento bacana, você ter ideias de interação com a torcida. Acho que é uma coisa que ainda falta muito. Eu vejo que muita gente assiste a seleção feminina, a nossa seleção, mas não sabe o nome de jogadora. Então, acho que tem que ter essa aproximação maior. Eles sabem quem é a seleção como um grupo. A Marta é ao concurso, não dá. Mas ainda não conseguem saber quem são. A parte dos torcedores de clube, das jogadoras que jogam aqui no Brasil, acho que já melhorou bastante. Tipo, as jogadoras que jogam no Brasil, as do Corinthians, principalmente, Palmeiras, o torcedor já sabe quem é. Mas, enfim, tem que, por exemplo, tem que fazer esse trabalho, né? Porque aí fica mais fácil para tudo. Fica mais fácil para ter público, fica mais fácil para ter venda, fica mais fácil para tudo, né? Enfim, é muito diferente. Bom, é isso. Vamos falar aqui ainda que na América do Sul teve show de resenha. A Colômbia empatou com a Bolívia no Torneio das Nações, que vai servir como eliminatória para a Copa do Mundo. Quase perdeu. A altitude, né? 1-1. Foi onde? Foi em La Paz. Foi em La Paz? La Paz. Nossa, agora eles estão com uma tática de jogar mais alto ainda, que tem uma tática de chamar Eu Alto, né? Que é mais pra cima de La Paz ainda. Cara, cada um joga com o que tem, né? A América do Sul tem essas nuances aí. A gente tem que... Assim, não dá pra Colômbia não ganhar da Bolívia, né? Pode ser dentro do mar. Não dá, no gente. Topo do Monte Everest tem que ganhar. Acho que a Duane pode falar mais que a gente, que ela conhece bem a realidade do futebol boliviano. Ah, não, sim. Assim,
O masculino é muito longe, o feminino, até por uma questão cultural, sabe? A relação de trabalho na Bolívia é diferente. Geralmente quem trabalha fora são as mulheres. Então tem toda uma diferença cultural ali e tal. Então a questão de prática de esporte é totalmente diferente. Na escola eles são mais próximos de música e tal, agora que o esporte está crescendo. Mas eles têm muito interesse, cara. Eu acho que é um país assim. Aqui, a gente sempre, os times daqui da cidade sempre fazem amistoso com os times de lá e eles sempre bancam a gente para ir jogar lá, o pessoal, tudo mais, porque eles têm muito interesse em melhorar, sabe? Então, e eu acho que está começando a surtir efeito, mas não dá para a Colômbia. Não que a Colômbia seja mil maravilhas também, né? Mas tá em outra Mas não dá, prateleira já. Não, é muito diferente mesmo. Bom, agora vamos falar sobre calendário. Tá chegando o final aí de ano para as seleções, então ano que vem já é pré-copa e as coisas começam a esquentar. Então, próximo ano, foco total em 2027. Mas, pegando fogo aí a casa da Letícia. Vamos falar de calendário, que essa semana teve uma divulgação do calendário do futebol feminino para 2026, com um evento na CBF, que foi bem chique e didático. Vai ser um pouco denso agora, vou tentar explicar para vocês direitinho o que vai acontecer. O calendário do futebol feminino brasileiro começa com a Supercopa entre Corinthians e Palmeiras, isso dia 8 de fevereiro. Na semana seguinte, dia 15, começa o Brasileirão A1, que esse ano vai ter 18 times, que façam que cada equipe jogue 2 jogos a mais. E, além disso, houve também uma mudança na Copa do Brasil, que passa a ser disputada ida e volta a partir das quartas de final. Também foi divulgado que o calendário do futebol feminino vai parar durante a Copa do Mundo masculina. E essas foram as principais mudanças estruturais. Como mudanças mais da parte operacional, houve aumento de valores do Pix, que interessa muito. O campeão brasileiro passa a receber 2 milhões de reais, enquanto o vice vai receber 1 milhão. Também teve um aumento na cota para os clubes, que vai dobrar e agora vai ser de 720 mil para os 18 clubes. Também foi anunciado que agora todos os clubes da A1 vão ser obrigados a manter vínculo profissional com as atletas, além de auxílio para mães lactantes, que poderão levar os filhos para as viagens e os cursos serão todos pagos pela CBF. Bom, pelo que a gente viu aqui, inclusive esse último parágrafo aqui, ó, que eu acabei de falar, sobre o vínculo profissional com jogadoras da Série A1, no mínimo, né? E auxílio para mães lactantes e os cursos serem pagos pela CBF, isso aqui é o mínimo do mínimo do vínculo trabalhista, né? Mas vamos aplaudir aí a CBF, que pelo menos está dando o mínimo. Mas parabéns, CBF, porque podia estar dando nada que nem era antes, né? Não, mas a Pelé, ela falou sobre essa parte, ela até fez um asterístico. Ela falou que isso aí já acontecia, né, no geral, a parte das mas mães, agora tudo, tá... ela não estava institucionalizada. Ela falou, e agora a gente padronizou o negócio aqui. Isso, ok. Vamos lá para um resumo, algumas das principais mudanças, e aí a gente vai conversar sobre elas. Calendário divulgado com antecedência, tendo toda uma atenção para a gente poder falar. Gostamos, positivo. Gostamos. Não, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Planejar também, né? Imagina, o povo chegar, faltava um mês, ó, vai ter jogo semana que vem. Amanhã, Brasileirão começa a semana que vem Brasileirão, tá? Bem nesse nível. Tipo, e basicamente era meio que isso, né? Era, tipo, muito perto. Então já é uma evolução. É pouco. Mas enfim, vamos que vamos. 18 clubes na Série A1. O que nós achamos? Eu não Achei, gosto. Nivelou por baixo. Não gosto. 16 é muito já. Acho que os mesmos, a cena do crime, os mesmos estarão lá. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Ferroviária, vão estar lá eles sempre. Resta saber quem vai morrer menos. Cara, a minha grande questão com o futebol feminino profissional brasileiro é um pouco o que a gente fala da NWSL, assim. A média é muito baixa. Então, a gente tem a elite, a gente tem as jogadoras de elite e as jogadoras médias, que são a maioria. A maioria não é craque, a maioria não é horrorosa, a maioria é jogadora mediana, só que essas jogadoras medianas, elas têm um nível baixo. Então, faz com que o campeonato seja um nível baixo. Então, a gente tem que subir de patamar desse médio para esse médio virar médio, pelo menos, sabe? Virar médio para bom ali. E isso também acontece com os clubes. Os clubes que são os médios, eles são ruins. Não são bons, não tem bons clubes. Acho que os médios, assim, os melhores são Red Bull Bragantino, Bahia, esses que chegam
até algumas coisas um calor, pouco maiores. assim, né? Mas assim, Leve. competitivamente não consegue competir com os do alto nível. Então, eu acho que claro que é bom o topo melhorar, o topo da cadeia, mas o topo da cadeia é assim, né? É só alguns só. A gente tem que melhorar a base mesmo. Então, quando os times que estiverem caindo, ou os que quase caírem, estiverem no nível aceitável, aí a gente vai estar começando a falar de um campeonato bom. E aí, com 16 clubes, isso já não existe. Com 16 clubes, poderia ter caído 4, 5 esse ano, assim, com tranquilidade, pelo nível do futebol. E aí, imagina agora com 18. Então, acho que isso a gente tem que discutir, porque 18 times faz com que o calendário enche. Então, a gente vai ter 2 rodadas a mais. Então, cada time vai jogar 17 vezes, né, no primeiro turno. Primeiro turno não, né, na fase de liga, porque depois vira mata-mata. E aí vai inchando, daqui a ano que vem já vão ser 20 clubes. Então, assim, não, Deus me livre. É muito clube, sabe? Então, o que eu quero ver é como esses times que subiram esse ano, Santos, Atlético Mineiro, Fortaleza e... Qual foi o outro? Ninguém nem quer assistir esse tanto de jogo. Falando assim, bem a verdade mesmo. Botafogo. Botafogo, isso. Como esses 4 vão chegar, porque é isso. Eu acho que o mais importante é isso, como vão chegar esses que caíram. Porque se eles subirem o nível, beleza. Mas se não, aí vai ser só mais 2 times que não vão agregar muita coisa, sabe? O que me incomoda em 18 times é que a gente olha para as ligas, para as principais, e ninguém chega perto disso de quantidade de times. Não, todo mundo com 10. Exato. Tipo assim, vamos entrar... Tem um ponto importante, que aqui a gente tem a obrigação. Mas eu sempre vi a obrigação como uma correção da proibição. Então, assim, para mim, a questão da obrigação... Para mim, vou ser bem sincera, por mim, a regra da obrigação tinha que valer ao mesmo tempo que a proibição valeu. Mas é meio tosco o meu pensamento. Beleza, mas é como eu penso, cara. Foi o tempo que ficou proibido, tem que ser obrigatório. Na hora que bater lá os 40 anos de proibição, aí beleza, tira a obrigação também. Mas acho que... acabou o futebol feminino no Brasil. Não, eu acredito que não. Eu acho que quando chegar esse momento, eu acredito que não. Né? Que ainda falta 30 anos praticamente para isso. Mas, assim, o ponto que me importa é que, assim, são 18 times num campeonato que a gente sabe que não é um dos melhores do mundo, né, tá ali, mas... Pelo contrário. Pelo contrário, né? E aí a gente vai referenciar... De onde a gente tá tirando essa referência de ter tudo isso de time? Porque o Brasileirão masculino tem isso. Cara, mas são universos completamente distintos, entendeu? E já é muita gente do 20 no masculino. Tem muito time ruim. Também tem hora que tem que... Já tem espereba no masculino, imagina no feminino. E essa questão da liga serem 20 e tudo mais, o brasileiro também é uma coisa recente, se a gente for parar pra pensar no masculino. Então, assim, eu acho que é contraproducente ter mais times, na minha percepção, que deveriam ter menos. Eu quando saiu ano passado, começo do ano, na verdade, né, essa coisa de vai ter time, por mim diminuiria, para mim tinha que ser 12 a 14 times, assim, estourando muito mesmo. E eu acho que os custos do campeonato também crescem com isso. E aí a divisão financeira também diminui, os valores ficam menores. Aí a Pelé fez um comentário que eu acho que dá para entender o conceito deles, que as torcidas que vão fazer o futebol feminino crescer, o consumo, quanto mais time mais a gente vai ver. Não acho que esse deveria ser o raciocínio, sabe? A minha percepção é diferente. Eu acho que esse é um pensamento muito antigo, de querer ficar puxando a torcida do masculino para o feminino. Acho que isso não acontece, são universos diferentes e a gente tem que começar a entender isso. Mas é um pensamento de uma galera de outro momento do futebol feminino, sabe? E acho que eu respeito e tal, só discordo muito, porque eu acho que mais prejudica do que ajuda. No caso, ter um monte de time, e aí você vai ter a rodada com, vamos supor agora, são 9 jogos, vão ser 4 jogos, vão ser ruins para pior, para horrível, talvez, alguns assim, e aí vai ter 2 jogos que vão ser tipo top de linha, e ali mais 3 intermediários, sabe? Sendo que você poderia ter menos jogos, mas com maior qualidade, e aí tipo, pô, vamos lá, vamos ter 6 jogos, só que ser os 6 jogos bom para você ver, o produto é muito melhor do que você vender um produto com 9 jogos, onde 4 jogos praticamente são, pô, isso aqui, aí pra fazer corte pro Twitter, pro pessoal ficar descendo o cacete, que o menino é horrível. Então, sei lá. Eu tenho uma opinião que pode ser controversa, mas eu acho que em termos de produto e para criar algo diferente, eu gostaria de ver um formato de futebol feminino no Brasil, tipo o que é a NWSL. Para você criar um produto completamente diferente do que é o futebol masculino no Brasil. Você cria suas franquias, você diminui o tamanho, a quantidade de times, mas deixa
a quantidade de atletas que você tem, e as melhores atletas são divididas entre esses 10 times. Então, você, ao invés de ter 18 vezes 30 jogadoras nesses 18 times, você tem ali 10 vezes essas 25 a 30 jogadoras num grupo, e aí você pode criar um grupo, sei lá, o Corinthians A, Corinthians B, que vai meio que alimentando o outro Corinthians. E só é meio que concentrar a quantidade boa de jogadoras que você tem para elas jogarem contra si e se fortalecendo. E aí, no decorrer, quanto mais for melhorando, melhor vai expandindo do mesmo jeito que acontece na NWSL. Aí, beleza, vai ficar muita gente de fora. Cria as outras competições, cria a segunda divisão. Aqui na Inglaterra tem o quê? Sei lá, 12, 14 times, nem sei. Mas tem time grande que tá na Championship. E eles também não estão muito ligados, assim, não estão muito aí. Mas é profissional, a primeira divisão é profissional, e ainda tem time ruim. E olha que, olha que tem muito menos gente que aí no Brasil. Eu acho que se você deixar, 18 times, eu acho que a quantidade de atletas que a gente tem hoje não é suficiente para alimentar 18 times do nível que a gente quer. Não é. Eu acho que esse é complicado, porque você quer que mais gente tenha a oportunidade de jogar, tem essa experiência e tal, mas para o campeonato e para a seleção brasileira também, porque, querendo ou não, é do Brasil que está saindo a maioria das jogadoras que estão alimentando a seleção. E no momento está tudo bem, beleza, está indo bem, mas quanto mais você dilui o produto, quem vai querer assistir? Sério, quando eu falei, ninguém quer assistir esse tanto de jogo, porque ninguém quer assistir, sei lá, o Atlético Mineiro tomando 10-0 do Corinthians. O que eu acho que é importante que eles fizeram é fortalecer a 1, a 2 e a 3. Porque eu acho que essas jogadoras, principalmente jogadoras, fortalecer a base é o mais importante possível. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho de campeonato de base. Sim. Eu acho que tem sido bom. Mas eu ainda acho que a gente tem que fortalecer essa parte mais baixa da pirâmide da A1 mesmo, cara. Porque a gente sabe que vai chegar no mata-mata, vai jogar São Paulo, Ferroviária, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro. Vão ser jogos bons. Assim, dentro da nossa realidade. Mas é que nem a NWSL também. A NWSL não tem só jogo bom, tem muito jogo ruim. Sim. Mas só que a diferença é que na NWSL, um Racing Louisville da vida, às vezes ganha do Gotham, que é campeão. Sim, e a gente nunca vai ver o 3B ganhar do Corinthians desse jeito. Nunca. Exato. Então, eu acho que o time muito ruim, nosso é muito ruim. Mas é porque lá no 3B não tem uma jogadora que é um diferencial. Porque não tem esse atrativo. Para que jogadora de seleção vai querer jogar no 3B que vai tomando tacada todo dia, toda hora, todo jogo? Você vai jogar 17 jogos na temporada e tomar 17 tacas. Sim, mas é que é isso. O futebol visto do Brasil é cultural também, né? Cultural e estrutural. Então, eu acho que se a gente fugir muito também do padrão de TV, do padrão de que o torcedor está acostumado, acho que também não vai vender, sabe? Eu acho que. Não sei, porque a gente gosta tanto de lamber bota de americano, de lamber bota de produto. Mas é futebol, né? No fim. Eu acho que não muito é outro produto. Eu não sei se a ideia da Amanda é uma coisa mais radical, mas eu acho que realmente a questão de muito time é contraproducente. Acho que todas nós concordamos nessa parte, porque essa questão, como eu repito, a gente entenda que é uma questão cultural do Brasil com o futebol, mas a gente tentar aproximar o feminino do masculino não vai acontecer como não aconteceu até hoje, não deu certo, não tem como, não é o mesmo público. E essa questão de mais jogos entra num ponto que assim é muito importante. Hoje tem tanta coisa passando na TV há tanto tempo, assim, no YouTube, em todo lugar, que você criar tanto conteúdo, talvez, será que é o caminho certo? Você vai colocar onde esse jogo? Vai assistir onde? Jogo, não. Vai jogar onde? Vamos colocar aqui, tá jogando 3B Esporte, os dois times que praticamente não ganharam de ninguém no campeonato. Aí você coloca no YouTube, tem 200 pessoas vendo, aí o cara fala, lá, futebol feminino, 200, mas pô, 200 heróis. Porque são dois times que quem queria, né, a estrutura precária, praticamente não ganharam ninguém. Então, assim, eu acho que a questão é a gente entender o que a gente vai mostrar, cara, o que a gente vai entregar. A gente vai entregar um produto. Mas tem 20 times agora, no ano que vem vai ter, no 27, vai ter 20 times. Beleza, 10 jogos por rodada. A pessoa não vê nem os 10 jogos do masculino que tem, cara. É muito conteúdo, entendeu? Então, eu acho que o fortalecimento da A2 e da A3, eu concordo 100%. Acho que é o que deveria ser o mais importante. Mas eu acho que a A1, sendo a elite, deveria ser mais elite, entendeu? Acho que esse é o ponto que eu acho que não entenderam. Não é inchar o produto, não é esse o ponto. Acho que tem que ser difícil mesmo estar na 1. Tem que ser difícil.
é a elite do futebol, então tem que estar, as melhores tem que estar ali. Então, eu acho que entenderam, mas é politicagem. Os times de camisa vão ganhar a cota, vão ter dinheiro, são obrigados 100%, a fazer, então... 100%. E é por isso que eu falo que eu acho que seguir o mesmo modelo do futebol masculino acho que nunca vai dar certo assim no Brasil para falar que, nossa, vamos acompanhar 10 jogos de futebol feminino no Brasil toda rodada e vai crescer. Eu acho que rola. Vai continuar o São Paulo jogando no Morumbi 6 horas da tarde. Não, para terror da Duane, eu acho que a gente tem que mirar no que o México faz. Eu acho que é Não, nada de contra. Eu acho a Liga do México muito mais organizada que a nossa. Não, mas é porque lá tem isso que é mais triste, né? Muitos clubes de camisa que conseguem mover as pessoas. Então, acho que esse é o nosso objetivo. Não sei qual que é o mas tem o modelo de negócio deles, o que eles fizeram, mas acho que é isso que a gente tem que mirar. Não é mirar em Espanha, Inglaterra. Mas o México, historicamente, é melhor na parte estrutural do futebol. O masculino também foi por muito tempo, tanto que teve uma época que a Libertadores que tinha os mexicanos, que a gente ficava se roendo aqui no masculino, porque esse PEC chegava lá, tomava taca para mexicano. Porque a parte estrutural, a parte de venda deles mesmo, de TV e tudo mais, era muito melhor. Os times eram bem mais ricos do que os nossos aqui também. É o dólar, né? Não, também. Mas se você for ver o visual... Amiga, eu acho que assim, tem coisa que é só com dinheiro, fato. Mas, pô, tem coisa que você vai fazer... Ó, o que aconteceu lá no Sul, lá. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Pô, você abre a TV para ver o jogo, não tem uma placa, você não consegue vender uma placa de propaganda do jogo, coisa feia que fica, aquele campo sem nada. Então, acho que tem questões que não é nem questão de envolver dinheiro. Não vai divulgar ninguém, não conseguiu vender nada pro brasileiro, vamos supor, coloca a placa da CBF, coloca a placa da seleção, coloca a placa da Nike. Não, racismo. Faz de conta. Não a violência contra a mulher, é isso. Mas embala um negócio bonitinho, né? Então, eu acho que o México sempre foi melhor nisso. Sempre foi melhor. E aí a gente tem que começar a melhorar, né? Amigas, vamos lá, vamos continuar aqui, porque já estamos nos passando já com essa politicagem. Algumas coisas foram questionadas. Resposta sobre VAR na primeira fase, que a Pellegrino disse que ela faz isso no dia seguinte, tem gestor surtando, porque não tem estádio com estrutura para isso. Vocês acharam meio nada a ver? Eu acho nada a ver nesse sentido de, então, se for assim, não tinha que ter nenhum tipo de obrigatoriedade em nenhum momento do campeonato. Nem ter futebol. Chega na semifinal, tem. Porque eles sempre vão reclamar. De tudo que a gente pede, eles vão reclamar. Entendeu? Eu entendi. O time tem que se virar, né? Eu entendi. Assim, vários pontos que a Pelé falou ali, eu acho que assim, é um pouco complicado a gente sempre bater, porque a gente sabe que politicamente futebol brasileiro é difícil. Entendeu? Sim. Então a gente sabe que qual que é o básico? Deveria ser assim, assim, assado. Deveria. Mas na hora que chega lá para sentar com o dirigente do futebol, que geralmente é um cara, muitas vezes é um homem, muitas vezes um homem que não entende nada de futebol feminino, que se pudesse ele não estava fazendo. Nem queria fazer. Exato, ele vai estar com uma má vontade para fazer. Então, assim, vamos colocar esse asterisco, beleza. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem regras ali que não tem nada a ver e ela coloca. Então, e aí tem outras que poderiam ter a ver e não coloca. Infelizmente, ninguém perguntou a regra do 20 mil. Eu queria estar lá para perguntar. Ninguém fez a pergunta, que é, por que tem que exigir 20 mil, estádio com capacidade para 20 mil? Ah, mas é para a estrutura do VAR. Mas para ter VAR, qual que é a estrutura? A Fazendinha tem VAR. Então, não tem nada a ver com tamanho. Então, assim, eu acho que tem regras que nada a ver que estão lá e ela conseguiu firmar essa regra, e aí regras que poderiam acrescentar o campeonato, mas aí vão chiar e tal. Então, sabe o que é? É saber quais brigas comprar. Vamos largar a mão do 20 mil lá da exigência e vamos trocar por ter VAR em todos os jogos? Interessante. Então, é tipo isso, Série sabe? A Série B do brasileiro masculino tem VAR? Tem. Então o Atlético que joga lá no estádio da Campininha lá, que não é para 20 mil pessoas, e é um estádio que é um ovinho. Se eles têm VAR, todo lugar tem VAR, gente. Enfim. E o calendário veio cedo, veio mais robusto para alguns, mas acaba cedo para equipes que não passam para o mata-mata no Campeonato Brasileiro, fazendo com que metade do ano seja só com campeonatos estaduais, que são, infelizmente, ainda mais fracos. Vocês acham que a CBF está correta de jogar essa responsabilidade para as federações ou deveria ter uma competiçãozinha ali melhor do resto? Acho que podia ter um trem, uma coisinha. Eu acho que podia ter uma coisinha assim, só para... Eu acho complicado. Que a resposta da Pelé para isso, para mim, foi a pior resposta do
de todas. Ela foi muito bem na apresentação, mas acho que a resposta que ela deu sobre as federações... Mas aí entra na parte da politicagem, né? Que ela disse que cada federação, a gente tem que entender o momento de cada federação. Ela meio que quase deu uma elogiada na Carioca por esse ano ter premiação. Não foi um elogio, mas foi uma passada de pano ali, sendo que a gente sabe que a Federação Carioca é bem complicadinha. Então eu compreendo a parte política, mas eu acho que, assim, você entregar na mão de uma... Vou colocar aqui o meu exemplo. Mato Grosso do Sul. Você entregar para a Federação do Mato Grosso do Sul, Sul-Mato Grossense, fazer um campeonato feminino, cara, acontece o que aconteceu aqui. Por exemplo, a Universidade está empatado em primeiro lugar e, cara, não tinha como ir jogar. Era um dia antes do jogo, a gente fazendo vaquinha aqui, até eu mandei nos grupos de amigos para poder ver se as meninas conseguiam ir. Sendo que, tipo, é um campeonato com 5 times, cara. A federação recebe uma bolada todo e não consegue pelo menos um busão para o jogador. Então, assim, se você deixar por conta da federação, você vai acabar permitindo que certas coisas que não poderiam acontecer aconteçam. E eu acho que pequenas exigências precisam ser feitas, sabe? Acho que não precisa ir lá e falar, tem que ser assim, assim, assado, mas acho que a CBF ou ela faz as pequenas exigências ou ela monta um campeonato para quem não consegue passar. A Copa do Brasil não vai ser esse campeonato, porque a Copa do Brasil também é um campeonato de elite, se você for parar para pensar. Não sei. Aí, mas o quê? Não sei. Sendo sincero, não sei. Não é eu que vou bater minha cabeça para fazer isso. Aí já estão com vocês. Ou espaço melhor o brasileiro. Não precisa terminar o brasileiro em setembro, termina em dezembro. Coloca essas datas. É porque a Libertadores sendo em outubro, ela atrapalha muito Tudo. o nosso calendário. E isso a CBF não tem culpa. Então, acho que a partir do momento que a Conmebol conseguir pensar nessa Libertadores diferente, pode ser que tenha uma mudança. Mas, cara, parar o calendário um mês todo em outubro por causa da Libertadores também, sabe? Então, é basicamente isso. Termina o Brasileirão, aí tem a Libertadores, e aí o final são os estaduais, e isso faz sentido. Mas talvez começar os estaduais primeiro, e depois o Brasileirão por último. Enfim, não sei. Realmente, acho que nesse ponto a Conmebol atrapalha muito. Bom, vamos mudar de assunto, já esgotamos aqui a nossa seriedade. Já pensamos o clima. Nossa, já até sugeri aqui no formato, estou até cansada de tanto pensar. Trabalhamos muito já. Trabalhei muito hoje, é hora de falar bobagem. Finalmente. Finalmente. Alguma outra bobagem, antes da gente entrar na bobagem maior, que foi nossa querida Jill Horde? Acho que não, né? Tá tranquilo as coisas, né? Tá, a Angela criou TikTok. Criou? A menina Angel tá demais. Eu duvido que ela não vê o tanto de TikTok de menina falando que tá se oferecendo pra ela que aparece lá no TikTok. Duvido. Os edits dela. É o tempo todo. Gente, é o tempo todo. Eu parei até de curtir, porque você curte, aparece o algoritmo do TikTok é uma loucura. Aí eu queria curtir porque achava engraçado. Mas, gente, é muita montagem com funk baixo nível e imagens da Angelina. Minha cara. E aí os comentários são o melhor, né? Aí você entra lá, a meninada tá arrebentando nos comentários e fala, rapaz, como é que tem esse palavreado? Que é isso? Aí você acha que ela não vê. Aí ela foi lá criar um... Ai, credo, eu morreria de vergonha se fosse eu. Bom, vamos lá. Meu sonho, façam edits meus. As meninas sonham que a gente fica vendo aí que as pessoas vão fazer. Se alguém fizer um edit, uma thirst trap da Letícia, por favor, manda que a gente põe aqui no Passo do DM. O edit dela vai começar com ela tirando foto com a Andressinha, assim. Com a Andressinha. Depois vai mudando assim, só com a música bem sensual, bem foda. Estamos aí, estamos aguardando. Bom, vamos para a fofoca. A fofoca é a seguinte. Estávamos tranquilas num dia, de repente aparecem umas fotos da Jill Horde de calcinha com a namorada dela do lado, e a calcinha diz I love my girlfriend, eu amo minha namorada. E a gente, que isso? Meio cringe. Risqué, né? Que isso, meio cringe. Daí fomos ler o babado. Jill Horde, que namorava com a Gianna Fernandes, do Barcelona e da Espanha, e as duas namoravam, tinha uns 2 anos. Mas recentemente terminaram, e aí, do nada, ela apareceu com essa outra mulher, a Pienne Sanders, que é uma jogadora de hóquei de grama. Só que essa Pienne Sanders, na Olimpíada de Paris, ela tava com um macho, gente. Ela tava com um homem, ela tava namorando, já namorava com esse homem, tinha 10 anos, e elas ganharam medalha de ouro
os dois, cada um na sua modalidade do rock, não sei se foi ouro, mas ganharam medalha na Olimpíada de Paris, estavam lá juntinhos, e aí um dia uma amiga dessa Pien mostrou uma foto da Jill Hord para ela no Instagram, falou, nossa, essa é só legal, vamos num jogo, bora. Aí elas, bora. O começo do romance é realmente... Bora, só se for agora, beleza. Aí se comunicaram no Instagram, as duas. E isso, Jill Hord ainda estava com o Jana Fernandes. E Pien com seu namorado. Aí, pá, no Instagram. E a Pien, quer saber? Vou dar um pé na bunda nesse loser. Deu um pé na bunda no homem. Mas elas começaram a conversar flerte ou Flerta? amigas? Eu acho que elas até se pegaram antes do babado todo acabar. Esse é o meu teoria, né? Aí ela terminou com o macho e a Jill Hord, vou terminar aqui com a Jana Fernandes também. Mas dizendo ela que o relacionamento com a Jana Fernandes estava difícil, porque elas estavam namorando à distância. Sempre assim, né? Sempre aí, quando ela descobriu que a Pien Sanders estava solteira, tchau, Jana, nunca mais, tô fora. Daí, elas falando que a faísca, né, do relacionamento surgiu puramente por mensagem, que as duas sentiram uma conexão através da tela do celular. E a Pien, eu senti mal, porque eu sou uma pessoa muito leal. Pensei, foda, como que eu faço, como que eu lido com o que estou sentindo nesse momento, mas isso não atrapalhou as duas traírem seus respectivos digníssimos e assumirem um relacionamento. O corpo não estava nem frio e as duas já se assumiram e agora ainda não só se assumiram, como tiveram a pachorra de fazer um ensaio contando tudo isso pra mim foi o que mais me pegou, gente. Porque, tipo assim, paparazzo. Não, tipo assim, não paparazzo. Depois do BBB, saíram do BBB. Saíram do BBB, é a Vanessa e como que era o nome da outra? Clarissa. Porque assim, Vanessa vai lotar o episódio. Porque assim, a traição em si, assim, não, você sabe que eu sou contra o adultério. Inclusive, já tivemos algumas conversas sobre algumas coisas que, assim, nem se a jogadora que eu mais amo do mundo cometeu adultério, não vou passar pano. É monogâmico. Mas assim, eu sou contra. Mas não é o crime. Então, não. Mas beleza, você não vai sair falando por aí, ué? Exatamente. Então, tipo assim, você faz como se fosse a história mais linda de amor já aconteceu na história do planeta. Nós sofremos tanto, somos vítimas de termos tido que trair. Eu fui forçada a trair para encontrar o amor da minha vida. Que pena. Por mensagem, porque conexão por mensagem. Vocês acreditam nisso? Na mensagem? Ou vocês acham que não? Eu acho que rolou alguma coisa, porque ela foi no jogo. E aí vocês acham que não aconteceu nada, que não rolou uma conversa depois, que elas não se encontraram? Banheirão já, de certeza. É isso. Que isso? A Dori se passando. Contagem, demorou, mas chegou. Quase no final do podcast, mas foi no jogo, pegou o telefone, depois começou a conversar, não me colou pra mim, não. Não. Eu acho que pode até ter sido que alguém mostrou a foto e tal. E esse amigo também que mostrou a foto, essa história da foto é muito... com um amigo desse, que precisa de inimigo, né? É inimigo, né, galera? Até o doguinho tá... O cachorro contra traição, eles não compactuam com isso. Mas pode acontecer de conexão por mensagem, já me ocorreu. Então... Sim. Não, traição por mensagem acontece, realmente. Não traição, mas conexão. Claro. Não, mas calma lá, pera lá. É traição se é mensagem? O que é traição para vocês? Lógico, mensagem é traição. Concordo. Comentem aí, gente. O que vocês acham? Para vocês, é traição? É só quando encontrou e alguma coisa aconteceu? Ou a conexão emocional já caracteriza traição? Para mim, pensou... Para mim, curtiu já traição. Isso! Assim, se você chega pra mim e fala, tal, meio que tem uma crush em outra pessoa, porque, tipo, seu namoro está com alguém, eu acho que, às vezes... Eu ia ficar muito mal, eu ia ficar muito triste. Não, eu acho que não, eu acho que, tipo, você conhece alguém, não é uma crush de, tipo, nossa, estou apaixonada, quero ficar com essa pessoa, mas você acha a pessoa legal e tal, e não significa que alguma coisa vai acontecer.
Mas, Ah, mas isso aí é amizade. beleza, mas assim, já existe o nome amizade pra isso. Existe uma amizade. Ai, nossa, eu sou muito sapatona, eu sou confusa. Sou confusa. Quer dizer que a gente não precisa ficar com todas nossas amigas? Esse podcast é uma loucura, cara. nossa, Como é que a gente podia saiu ter- de discutir o regulamento da CBF feminino e parar nisso? Eu quero entender o que eu sei. Ai, gente, nossa, alguém devia ter me falado isso quando eu era adolescente, teria me salvado. Não, mas assim, mas eu digo, por exemplo, vamos supor, hipoteticamente, você está com alguém, e aí você conhece alguém, e Sim. aí essa pessoa que você conhece, talvez você veja que você não queria estar mais com a outra pessoa, porque abriu ali uma brecha de algo, tipo assim, talvez eu não esteja feliz. Acho que isso acontece. Acontece. Mas da forma que foi, assim... Não, aí quando isso acontece, né? você tem que ser mulher e chegar para a pessoa e falar assim, olha, isso aconteceu, e eu acho não melhor é culpa a gente... sua. Não é dar um tempo. Não é você, sou eu. A gente tem que terminar. Porque você não pode ficar num relacionamento, velando esse relacionamento por um tempo e fazendo a outra pessoa de doida. Aí quando termina, o outro fica de louco, porque acontece, né? Ah, mas acabou. Aí no Às vezes a outro pessoa dia tem de até manhã... ciúmes desse amigo. Ai, nossa, tá ficando muito pessoal, tá ficando muito... Não, tá ficando muito... Tá aí ficando no muito... outro Que é dia isso? Tá de ficando manhã... Tá ficando muito direto já assumi outro namoro já. Tá... Aí depois você vê, abre o seu Instagram e tá o que lá? No story. Outra pessoa. Minha ex vindo aqui no podcast comentar. Muito bom você falando disso. Hipocrisinha. A cara se a carapuça serviu. Enfim. Devia ter... E depois fazer uma Playboy falando... Depois fazer a Playboy, fazer um paparazzo. Com uma foto cafonérrima. Uma foto cafona, uma foto beijando, que dá pra ver até a baba sair da boca. Não, mas agora a polêmica. É possível. Eu digo que sim, porque vocês me conhecem. Mas é possível se apaixonar apenas por mensagens? Não, dá. Dá pra criar conexão. Ainda mais sapatão. Vixe, fácil. Nossa. Dá pra criar conexão, mas aí era pra todo mundo ali na coisa, né? Mas tem que ser mulher e assumir. E se você tiver num outro relacionamento, pelo menos a outra terminou com o namorado. Tá? Não, e com todo respeito, o homem aqui pra mim... Desculpa, colateral. Acontece. É reparação histórica. Dos 4 ali é o que menos me... Né? A coitada da Jana que fica... Coitada, ficou... E aí depois todo mundo fica sabendo, né? Não, isso aí foi mais ridículo. Mas colocou ela no ridículo. Tivemos boatos de Alex Putellas e Jana Fernandes. Mas teve um boato da Alex com todo mundo, né? Se a gente for levar boato da Alex... Alex e eu. Fui eu que... Porque a Alexa, ela encostou em alguém, o pessoal tá lá no Twitter. É verdade. Então, acabou, né? Se ela pegasse o tanto de mulher que o pessoal lá no Twitter comenta... Até a Rosalia. Mas vocês... mas ali... ali, eu não sei, não. Se ela pega aquilo de mulher que falam, caraca, velho. Aí... Eu acho que, pra mim, a Alexia... não, ali tá tendo um foforó. Eu acho que... Não sei se tá tendo, mas eu acho que ela... Deu uma passadinha. Acho que ela guardou. Que isso, gente. Credo. Que palavreada é esse? Que horror. Ela é ídola. Não, mas dessa situação, qual que é o nosso veredito? Ridículo. Não tem... Pra mim, o ensaio é o auge do ridículo. Não, a parte do ensaio se passou. A gente vai colocar a foto do ensaio? Não, né? Não, vai dar shadowban no podcast. Que é uma foto que ataca os gente, o que é aquilo, mano? Maria. Não basta fazer a coisa errada, tem que ir divulgar e achar que tá fazendo um paparazzo. É brincadeira. Esse mundo não tem jeito mesmo, né? Eu tava olhando aqui se tinha algum comentário pra gente ler do podcast passado, que foi o podcast do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Tivemos 2 comentários lá no Spotify, a Manu, que está sempre na cena do crime também. Sempre. Urgente encomendar um descarrego para o PSG de mulheres.
Não, ali fortíssima. Ali é complicado. Vocês me falaram que a Akira Hamurai tá processando o PSG? Uhum. Realmente. Aqui não acaba nunca. Ali é um ambiente que floresce a resenha o tempo todo. É um pesada, né? É um dementador que vai só sugando assim. Cada uma que chega, você vê cada uma até que chega vai bagrizando assim, vai virando. Ficando mirrado assim. Vai virando bagre. Aos pouquinhos. Raio bagrizador. Aí mais um aqui, que foi a Priscila falando: meu momento favorito do podcast é quando a Amanda debocha dos recordes inventados da NWSL. Vamos começar a fazer isso no Brasileirão? Vamos pegar. Cara, ontem apareceu na Libertadores que eu na hora eu pensei, falei, nossa, isso aqui é muito status da NWSL. Eu acho que é do não é tanto, né, do Danilo. Não, eu vi também. Eu pensei a mesma coisa do Danilo. O Léo Pereira, primeiro a ser campeão 2 vezes da Libertadores, sendo titular nos 2 campeonatos. Zagueiro. Primeiro zagueiro a ser campeão, sendo titular em 2 Libertadores. NWSLer. Raio NWSLzador. Eu vi uma do Danilo também. É primeiro jogador a ser bicampeão da Champions e bicampeão da Libertadores e não sei o quê. E marcar gol, não sei o quê. É vários assim. Felipe Luiz também, falando, campeão disso, daquilo, como treinador, campeão como aquilo. Não, gente, eu dei uma risada, eu vou ter que falar que eu dei uma risada, que fizeram um post do Atlético de Madrid pro Felipe Luiz falando que lá ele ganhou, só que lá não tem Champions, eles não ganharam Champions com o Atlético de Madrid. Aí teve que pegar a nossa Sul-Americana e colocar no post, porque eu falei, gente, que situação o Atlético de Madrid. Ganhou a Carabao Cup. Ganhou a Carabao Cup com o Chelsea. É o que dei. Primeiro jogador a ganhar a Carabao Cup, ganhar e a Libertadores. E a Taça Guanabara. Gente, é isso, né? Vamos lá, vamos encerrar. Já estamos aqui mais de 1 hora falando bobagem. Na verdade, foram 45 minutos de informações sólidas. De coisa séria. Esse podcast, quando você menos espera, ele entrega o quê? Seriedade. Aí depois os outros 20 minutos foram. Não, mas aí traição, é o que a gente sabe fazer de melhor. Putaria, né? E fica aí o pedido para ter os edits da Letícia, né? Posso falar um negócio sério aqui agora? Calma aí. Falar um negócio sério agora. Não é sério, mas é quase sério. Ontem, na hora que estava tendo a entrevista com os jogadores do Flamengo, teve um jornalista que tinha falado que o Ayrton Lucas não servia para jogar no Flamengo. E eles fizeram as pazes. Então, por que a gente não pode falar que a jogadora não tá tão boa na seleção aqui? Acontece, gente. A gente tá falando aqui da questão técnica. Ninguém tá falando da vida pessoal do jogador. Às vezes a gente fala também da vida pessoal. Mas assim, a gente fala coisas leves da vida pessoal. Mas assim, se a gente falar de você, jogadora, se a gente falar assim, fulano de tal não tá bem, não tem nada pessoal. Não. Já venceu, vitoriosa, virou jogadora nesse país, já é vencedora, porque, né? O que a gente tá falando é técnico. Tem que levar a esportiva, pô. Tem que levar a esportiva. Participação. A Casa TV abriu hoje e teve o jogador do Flamengo xingando o Gerson ao vivo. É isso! É sobre isso futebol. Quando a gente começar a ficar grande e as marcas quiserem ir atrás da gente não poder falar mais besteira, a gente pode falar da nossa vida pessoal. Não sei se os ouvintes vão querer saber, só que a gente conta as nossas fofocas, aí ninguém se atinge, sabe? A gente faz de conta que a fofoca é nossa, mas na verdade... Na verdade, tudo eu, né? Porque vocês não podem, casada, né? Fofoca nossa não vai ter. Uma vida pacata no interior. A minha talvez. A gente pode começar a contar as minhas histórias aqui, quem sabe? Ou o reality, que a gente vai fazer ao vivo, então... Até agora, eu vi o pessoal do Twitter comentando que ia mandar mensagem pra você, e eu não soube se mandaram ou não. Entendeu? Então... E aí? Ia mandar currículo? Cadê, galera? Bora. Não é isso, gente. Acabou o podcast. Vamos lá. Tchau. Obrigada. Tchau. Até terça-feira. Até.